No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o Sr. Antônio Rodrigues Viana, homem sábio, valente, deixou este mundo para se juntar aos anões nas estrelas, aos 52 anos de idade. Nascido em uma vila humilde de Goiás, o Sr. Viana cresceu entre os sertões verdejantes e a sabedoria dos seus avós. Aprendiz da natureza desde pequeno, Antônio cultivou amor pelas plantas, desenvolvendo um verdadeiro talento na horticultura. Sua habilidade em manejar os solos e nutri-las com afeição e ciência levarão-no a tornar-se um referência em sua terra natal. Seu jardim foi modelo para toda a região, e muitas vezes era visitado por amigos, estrangeiros e colegas de trabalho. Em 1985, Antônio decidiu seguir carreira acadêmica. Ingressou em uma universidade lejana de Goiás, onde estudou biologia pela faculdade. Após 6 anos de esforço e dedicação, ele se graduou com louvor em 1991. Sendo assim, Antônio dedicou a vida adulta à pesquisa científica em horticultura, sendo professor da Universidade Estadual de Goiás. Em sua carreira acadêmica, o Sr. Viana foi homenageado com muitos prêmios e títulos honorários, entre eles, Ordem do Mérito Cultural, Medalha da Inconfidência, Prêmio Jabuti e título de cidadão honorário. Ele sempre ensinou seus alunos a respeitar as plantas e o planeta, deixando-se inspirar pela natureza e por sua inata capacidade para criar vida. Antes do amanhecer, ele gostava de sair da casa e andar em seu velho Fiat pelos campos verdes de sua terra natal. Era uma rotina que lhe dava muita paz e felicidade. Ele também gostava de tocar violão e cantar canções folclóricas brasileiras com a família. Trágica e precoce foi a morte de sua esposa, Maria, que morreu em um acidente de carro em 1997. Desde então, ele se dedicou às crianças de sua vila, abrangendo-as como se fossem suas próprias filhas. Ele ensinou a ler e escrever, cultivar flores e cuidar das plantas da escola. Em 2018, Antônio sofreu um acidente que o deixou paralisado em parte do corpo. Mas ele não se desesperou. Ele continuou a trabalhar na universidade, mesmo com dificuldades para se locomover. Seus alunos, colegas e amigos sempre lembraram-se dele como um exemplo de coragem e dedicação. Seu último hobby foi a pesquisa sobre as plantas medicinais. Ele dedicou muitos anos para estudar suas propriedades e aplicativos na medicina. Seus trabalhos foram reconhecidos internacionalmente, e ele recebeu o Prêmio Jorge Amado em 2019 por sua contribuição à ciência brasileira. Hoje, no entanto, o mundo perdeu um grande cientista e educador. O Sr. Antônio Rodrigues Viana deixou uma marca profunda na história da horticultura e na forma como a gente se relaciona com as plantas. Ele será lembrado sempre com carinho, respeito e gratidão. E cada vez que alguém passeia por seu jardim, ele estará ali, sempre presente e vivo em suas flores. Hoje, com tristeza e respeito, anunciamos a partida desta mulher tão amada, Ana Paula Oliveira. Ana nasceu em 1950, num pequeno povoado chamado Lagoa Azul, no estado de São Paulo. Filha de um farmacêutico e uma dona de casa dedicada, foi criada num ambiente amoroso e pacato. Ela estudou na Escola Estadual de Lagoa Azul e, após concluir o ensino médio, mudou-se para a capital paulista para estudar medicina. Após muitas noites passadas com os livros abertos ao sol da manhã, ela se graduou em 1974. Como médica, Ana dedicou sua vida à saúde do povo. Ela trabalhou como cirurgiã no Hospital São Lucas por 25 anos, e depois foi para um posto de saúde na periferia de Santos, onde atendiu milhares de pacientes pobres e cansados de luta. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária.
Seus esforços para criar uma biblioteca pública em Lagoa Azul foram premiados com uma medalha da Inconfidência. Ela também foi reconhecida como médica do povo por sua constante dedicação à saúde dos menos favorecidos. A tragédia chegou quando seu marido, um professor de química, falecera em um acidente de ônibus em 1986. Ana nunca se recuperou completamente dessa perda e dedicou-se ainda mais às causas sociais. Mas ela não se esqueceu do que lhe dava paz: os livros, as flores e a música. Ela gostava de tocar violão e cantar canções populares, sempre com um sorriso em seu rosto. Seus amigos _start assista _start assista _start assista. Adicionamos uma tragédia: morte do marido em acidente de ônibus. Mas ela não se esqueceu do que lhe dava paz: os livros, as flores e a música. Ela gostava de tocar violão e cantar canções populares, sempre com um sorriso em seu rosto. Seus amigos _start assista. Ana Paula Oliveira eram muitos. Eles lembram de uma mulher generosa e carinhosa. Ela era aquele sol de Lagoa Azul que iluminava a vida das pessoas, e hoje, com seu brilho extinto, a sua cidade sente a ausência de uma mãe, irmã ou avó amada. Falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional. Seu nome foi citado no telejornal da Globo. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem. No programa Gente que Faz, exibiram uma matéria sobre sua vida. Na Biblioteca Municipal, montaram um painel em sua homenagem. Lá estão escritos os nomes de todos aqueles que ela ajudou. Mas também lá está escrita uma frase: mais do que tudo, Ana ensinou a nós a importância de amar e cuidar uns dos outros. E hoje, em sua casa, um quarto esquecido fica exato e puro. Lá estão as flores secas da primavera passada, o crochê usado para cobrir a mesa e as imagens de santos que ela adorava. Mas que mais lembrará de Ana Paula Oliveira é seu sorriso, aqueles olhos que brilhavam de amor e sua voz suave tocando violão. E é por isso que ela será sempre recordada, como a mulher que ensinou a importância de amar, cuidar e ser feliz em pequenas coisas. E hoje, ela repousa em paz, na terra onde nasceu, rodeada por suas flores favoritas e as pessoas que ela ama. E, para sempre, ela estará com nós, em cada gesto de amor e carinho, em cada nota tocada em um violão e em cada livro lido. Na escuridão da tarde, em um canto de São Paulo, surgiu o som de uma guitarra. Era Chico Buarque, um menino que cantava suas próprias canções. A música não era apenas um refúgio, era a alma do país condenada à loucura do progresso, ao desgaste da cidade e à angústia da vida. A voz dele, leve como o sopro do vento, tocou as cordas mais profundas das pessoas. Era uma espécie de oração, um grito que se elevava acima da tempestade, pedindo por justiça e paz. Ele cantava com a mesma intensidade que um guerreiro que luta pela terra natal, como uma alma que busca refúgio no canto. As letras eram uma poesia encantadora, cheias de metáforas que desenharam a paisagem brasileira, o verde dos campos, o azul do mar e a cor do céu. Mas também mostraram o sofrimento da população, a violência da vida na favela e a angústia de quem sonha com um futuro melhor. Chico Buarque foi um símbolo da resistência cultural brasileira, uma voz que se erguia contra a opressão política e econômica. Sua música era mais do que um entretenimento. Era uma forma de expressar a realidade, denunciar os males e condenar a injustiça. Ele era uma espécie de pai da música brasileira, um mestre que ensinou ao país como cantar com coração e alma. Seu legado é um tesouro que se transmite das gerações às outras, um presente para os que _start user. Amados. Sua voz ainda ressoa nas ruas, nas praças e nas casas do Brasil. E cada vez que ela se faz sentir, lembra nós de quem somos, de onde vem e para onde estamos indo. É uma mensagem de esperança em um mundo cheio de incertezas e dúvidas. E a única resposta é: Chico Buarque, o cantor da eternidade brasileira. Chico Buarque foi uma luz na noite do país, um sol que iluminou as trevas e queimou os mistérios. E sua música continua sendo a mensagem mais bela que o Brasil já teve: a liberdade, a esperança, o amor e a união de todos nós. Na escuridão da tarde, Chico Buarque foi uma luz que se ergueu contra a sombra da desolação. E hoje, sua música continua iluminando a vida de todos nós,
lembrando-nos do amor e da beleza do Brasil, da força e do coraggio das suas gentes. Chico Buarque foi um símbolo da resistência cultural brasileira, uma voz que se erguia contra a opressão política e econômica. Sua música era mais do que um entretenimento, era uma forma de expressar a realidade, denunciar os males e condenar a injustiça. Ele foi uma espécie de pai da música brasileira, um mestre que ensinou ao país como cantar com coração e alma. Seu legado é um tesouro que se transmite das gerações às outras, um presente para os que _start assista. Amados, sua voz ainda ressoa nas ruas, nas praças e nas casas do Brasil. E cada vez que ela se faz sentir, lembra nós de quem somos, de onde vem e para onde estamos indo. É uma mensagem de esperança em um mundo cheio de incertezas e dúvidas. A música de Chico Buarque é mais do que notas e acordes, é a essência da vida brasileira, é o sonho de uma nação, é a esperança para um futuro melhor. E sua voz continua sendo a voz do Brasil, a voz do coração de todos nós, a voz que nos leva às alturas mais elevadas da vida. Ele foi um símbolo da música popular brasileira, uma força que se levantou contra as ondas da modernidade e da globalização, defendendo sempre o valor da identidade nacional. E sua música é o testamento de seu amor pelo Brasil, do seu desejo de ver um país mais justo e igualitário. Chico Buarque foi uma voz que se ergueu contra a indiferença e a apatia, pedindo pela consciência e pela solidariedade. E suas letras, suas melodias, continuam inspirando gerações de artistas que seguiram os passos dele. No coração do Brasil, Chico Buarque é uma lenda viva, um símbolo da resistência cultural brasileira que continua vibrando nas almas das pessoas. E sua música vai continuar sendo a voz do Brasil, a voz da esperança, a voz da resistência. E em cada nota que ele cantou, em cada palavra que ele escreveu, Chico Buarque deixou uma marca indelével na história do país. E seu legado vai continuar sendo o coração e a alma da música brasileira, eternamente vivo e vibrante. Chico Buarque nasceu no coração do Rio de Janeiro, naquele período em que a cidade cantava e dançava sob o sol radiante da sua beleza. Ele emergiu do útero dos sonhos de seu pai, Sérgio Buarque de Holanda, historiador do Brasil antigo, numa casa cheia de livros e sabedoria. Era um mundo ainda sutil, onde o tempo se arrastava lentamente, em ritmo de samba e bossa nova. A infância dele foi entroncada com a música desde os primeiros dias. O canto das pássaros, o som da chuva que caía na janela ou mesmo o balanço das olhas do mar, tudo se transformava numa melodia que fluía através de suas veias. Nas noites de lua cheia, ele sentava-se em frente à janela, escrevendo versos que voavam como papéis de avião até o céu, enquanto os olhos se perdiam em uma miragem de estrelas. A casa dele era um verdadeiro templo da literatura e da música brasileira. Cada cômodo parecia guardar um tesouro de livros antigos, em páginas amareladas e esburacadas pela passagem do tempo. A família reunia-se todos os dias para debates cultos, onde as discussões literárias e filosóficas misturavam-se com os sorrisos e risadas das mulheres presentes. Nesse ambiente enfeitado de leituras e pensamentos profundos, Chico cresceu, sondando seus talentos e descoberto suas paixões. O menino era um aprendiz perfeito da arte de ouvir. Ele atentava para os detalhes das histórias das pessoas comuns, capturando a essência do amor, da tristeza, da esperança e da frustração em suas palavras. Sua sensibilidade artística era tão aguçada que as notas musicais voavam para ele como flores na primavera. Aos poucos, Chico começou a compor suas próprias melodias, transformando seu mundo interior em hinos que cantava com alegria e liberdade. Sua família o encantava, com o talento natural e a criatividade que desabrochava de sua mente como uma floresta de ideias. Aos olhos deles, ele era um menino especial, um poeta nascente que prometia mudar o mundo através do amor e da música. Mas a vida não é sempre uma canção. A juventude de Chico foi testemunha de momentos difíceis, onde a dúvida e a angústia se entrecruzavam com o sonho de um futuro brilhante. A ditadura militar cercava o Brasil como uma neblina amarga, e o silêncio dos anos 60 parecia esfregar-se no coração das pessoas. Mas a música de Chico era como raios de luz que cortavam essa nuvem, levando as almas para um lugar mais alto e mais livre. E assim, ele cresceu, navegando entre o amor e o ódio, a esperança e a tristeza, sem deixar de lado a sua verdadeira paixão: compor canções que falassem do Brasil e de seus habitantes,
cantando a realidade da vida a cada tom e acordo. E ao longo dos anos, ele se consolidou como um dos maiores compositores e artistas do país, marcando para sempre a história da música brasileira com sua voz única e verdadeiramente inconfundível. Na juventude do carioca que hoje se consagra Chico Buarque, uma ambição arquitetônica deixou lugar à música e à poesia. As paredes da faculdade, em cujos corredores ele vagava com os livros de Le Corbusier sob o braço, eventualmente foram trocadas pelas muros do estúdio, no qual o jovem artista lançaria suas canções. O primeiro amor de Chico por uma arte não se esvaiu, sim, transformou-se em um romance com outra, a música e a literatura. Nesses primeiros anos, as notas musicais, como as formas geométricas, foram se enrolando na mente dele, criando um tapete que eventualmente se transformaria num tapete sonoro. A juventude do famoso compositor foi uma época marcada por emoções fortes e intensas, como suas canções posteriores. Em seus primeiros versos, o jovem artista encontrou a maneira de expressar os seus sentimentos mais profundos, transformando as experiências da vida cotidiana em poesia. Como as notas que dançam e se desdobram na música, também suas canções foram crescendo e se desenvolvendo no tempo. Os anos de dificuldades durante a ditadura militar, com a censura e a repressão, foram como uma tempestade que atingiu o artista, mas ele soube transformar tais tempestades em harmonia, usando-as para forjar a sua verdadeira identidade como um artista comprometido com a liberdade e a verdade. A vida de Chico Buarque é uma música que continuou tocando ao longo do tempo. É uma história que se desenrola, como uma partitura complexa, onde o amor pela arte e pelo país sempre se destacam na melodia. E assim, a vida dele nos leva a uma reflexão sobre a força da música, a capacidade da poesia em transformar sentimentos em notas que vibram dentro do coração dos ouvintes, como um grito de liberdade. O Brasil canta com o som de Chico Buarque, e cada uma das suas composições é como um olhar sobre a vida, uma confissão amorosa com a música, uma carta para o tempo e ao espaço brasileiro. A vida e obra do artista são entrelaçadas com as tradições e referências brasileiras, onde futebol, samba e música sempre se misturam em um único canto, o de Chico Buarque. No coração do Rio de Janeiro, onde a alegria dos morros se mistura à tristeza das favelas, surgiu um gênio, Chico Buarque de Holanda. Um homem cuja vida foi composta por notas altas e baixas, mas sempre em harmonia com o Brasil que o criou. Os olhos dele, azuis como a lua de Copacabana, refletiam a essência do país, intensidade e sofrimento unidos. Seus cabelos onipresentes, semelhantes à sagra da praia em pé, dançavam ao som de suas canções, que vibravam com o ritmo do futebol carioca. A sua infância, passada nas ruas e caladinhas do centro da cidade, foi a escola de sua inspiração. As vozes dos vendedores ambulantes em Pedra do Sal, a música das senhoras lavadoras no Lagoa, tudo contribuía para o acervo de suas letras. Aos 20 anos, Chico já havia composto seus primeiros sucessos, como Samba de Orly e ABC, que se tornaram hinos das ruas cariocas. E, assim, iniciou-se a era de seu talento inegável, que transpunha as fronteiras do país. Como os navios que cruzam Guanabara, suas canções foram levadas pelo vento e pela corrente da música mundial, conquistando corações em todo o globo. Mas, sempre ele manteve a raiz brasileira, sem esquecer de sua terra natal. A voz dele, maciça como a colunata do Museu de Arte Moderna, ressonou em festivais de todo o país, onde ele se transformava não só em intérprete, mas também em mensageiro